Olá, meus amores, aqui de volta no meu canal Coisas de Zilu. E hoje, vocês não sabem, estou com uma pessoa aqui muito importante, uma pessoa que vocês vão adorar de estar vendo. Há tempo que vocês não veem esse moço na televisão, mas aqui no meu canal Coisas de Zilu vocês vão ver e vão poder ouvir um pouco da história dele aqui em Orlando, nos Estados Unidos todo. E essa pessoa é linda, vocês não têm ideia. Daqui a pouco eu mostro, mas antes, entra aqui e se inscrevam no canal Coisas de Zilu, acione o sininho para receber notificações do próximo vídeo, deixe seus comentários, se vocês estão gostando das entrevistadas, entrevistas, do que a gente está falando, pode dar opinião também que eu aceito. E eu tô aqui agora, vou apresentar essa pessoa para vocês. Olha quem é esse moço maravilhoso que está aqui do meu lado, Guilherme Beringen. Muito prazer de ter você comigo aqui. Obrigado, Que prazer. bom que você aceitou o nosso convite, Imagine. tá aqui para a gente falar um pouquinho da sua vida, um pouquinho do que você faz, um pouquinho do que você fez ao longo da sua vida. Sabe quantos anos ele tem, gente? 43 aninhos, e ele falou que, olha, eu já tenho 43, como se ele já fosse uma pessoa igual a mim, uma pessoa já de idade. Ele é uma criança, mas Zilu, com muita sabedoria, obrigado, muito inteligente. amiga. Obrigado. Conta um pouquinho aí da sua história. Prazer. Porque ele é ator, empreendedor. O que mais? Fala você. É isso aí, ator, empreendedor. Eu sou Pai, esposo. Sou pai, esposo, marido, namorado. Tudo, né? Finjo que sou atleta. Não, mas finge não. Você deve ser atleta. Olha esse corpo. Como é que não pode ser Resolvi atleta? fazer triatlo agora, você acredita, cara? E é bom, né? É ótimo. Ainda tá na ótimo. flor da idade, pode fazer tudo, sabe? É. Mas que a gente também não tem essa, né? Que, como se diz, tem pessoas que começou com 60. É meu caso, tô começando agora. Imagine. Você tem muita história bonita aí que a gente sabe e para compartilhar também. Me fala um pouquinho aí, como que foi esse estalo aí para ser ator? Como que isso começou e quando? Então, eu sou de Recife, Pernambuco, né? Comecei trabalhando no mercado local. Eu tive a dádiva de ser introduzido no mercado artístico por uma pessoa muito profissional, que foi a pessoa que falava muito sobre, né, caça-talentos, né? Exato. Eu tinha ido a um desfile de uma amiga em comum e tinha um amigo meu que era afim dessa menina, né? E aí a gente foi nesse desfile e aí eu estava na plateia. Aí na plateia esse profissional me abordou. Com esses olhos azuis aí, né? Tentou olhar e falou, ô, ali tem um galã. E aí ele falou, olha, se você tiver interesse, tá aqui o meu cartão, eu gostaria, eu era menor de idade, ele falou... Tinha o quê? Uns 15 aninhos? 15, 16, por aí. E aí ele falou assim, caso você tenha interesse, fale com a sua mãe, com o seu pai e venham até a agência. Isso era lá em Recife. E dali pra frente eu comecei a ser introduzido no mercado local, com publicidade, com comerciais, com fotografia, com desfiles. Você foi direto para a agência. Eu fui para uma agência. Mas eu falo muito dessa parte porque, assim, a maneira pela qual você entra numa carreira, quando você tem a oportunidade de tratar com gente que leva a sério o trabalho, né, que te coloca dentro de uma estrutura profissional, fez toda a diferença para mim. Aí logo fiquei muito conhecido em Recife, em seguida Norte e Nordeste, e claro, São Paulo se tornou ali meu próximo passo, porque era quando a gente sonha, né, em ir para o mercado. Crescer, né, ir para onde está... Evoluir. Né? A coisa toda, né? Exato. Aí São Paulo virou essa ambição do mercado nacional, né? E aí não foi diferente. Cheguei em São Paulo, aí já longe da família, né? Em São Paulo, eu comecei fazendo bons trabalhos, as melhores revistas, os melhores comerciais. Na época ainda tinha aqueles desfiles do Fashion Week. Acho que ainda tem até hoje, né? Chamava, acho que era Morumbi Fashion na época. Exato. Aí depois virou São Paulo Fashion Week. Mas logo eu fui me posicionando dentro dessa história do ator, dentro dessa história de pequenas atuações em comerciais. E aí, num determinado momento, eu comecei a fazer
Porque você começa fazendo teste. Você chegou a estudar para isso? Sim. Ou a coisa foi acontecendo com o seu talento próprio? O que acontece, né? Conforme você evolui na carreira, então você começa a fazer pequenas atuações. E Exato. aí você começa a entender que aquilo é uma Que precisa aprofundar. E que é um lugar de tesão e de conforto Exato, também. Né? exato. Que você fala, cara, eu gosto de fazer isso. Olha que maravilhoso. E aí, mais uma vez, quando você tem um ecossistema profissional que te dá instrução, que te dá direção, o próximo passo foi: você precisa estudar dramaturgia. Você precisa estudar dramaturgia para a TV, para o cinema e para o teatro. Aí eu virei... Porque existe tudo, né? Não é só a fala, é ação corporal, tudo, né? Tudo, né? Se você pensa no teatro, você precisa ser maior, porque você é visto com a distância, né? E já no cinema você precisa de uma atuação mais minimalista, porque os enquadramentos são mais aproximados, né? A linguagem de cinema é diferente da linguagem de teatro, que é diferente da linguagem de televisão. Porque eu tenho uma filha que é atriz e ela fala, ela é do teatro, né? Então ela fala isso. O teatro e o cinema é uma linguagem que não tem nada a ver com a televisão. Exato. E aí eu comecei a fazer teatro num grupo de teatro chamado TUSP, em São Paulo. Em seguida eu enchi o saco de vários diretores que faziam cursos de televisão, sabe? De interpretação para televisão. Eu comecei a encher o saco. Por que eu falo encher o saco? Porque eu sempre procurei uma oportunidade de poder agregar valor para eles também. E não era um curso barato, então eu sempre tentava fazer alguma forma de ter algum tipo de desconto, algum tipo de parceria. E não foi diferente com o Inácio Coqueiro. Foi o meu primeiro, né? Você trabalhou com ele. O Inácio Coqueiro foi o diretor que me deu aula de interpretação para televisão. Em seguida, eu fiz interpretação para cinema. E isso fez, né? Eu continuei estudando. E enquanto você estuda, você vai se formando, você vai trabalhando. Eu comecei a fazer comerciais melhores, comecei a fazer os personagens principais das publicidades. E é comum, quando você está nessa posição, que os produtores de elenco das emissoras enxergam, né? Te vê. Quem é esse cara? Vamos fazer um teste com ele. Quem sabe ele nesse personagem, nessa novela. Exato. Aí fiz teste para o SBT, para Record, para Globo. E aí esse período meu de teste, né? A carreira artística é uma carreira muito instável, né? Exato. A arte em si, ela não te dá essa segurança que um trabalho, né, entre aspas, te daria, né? Você não tem uma coisa certa, um trabalho certo, uma coisa permanente. Salário. Você tem que estar bem aqui, tem que estar em evidência, tem que estar aparecendo todo dia para você ter outro. Exato. O que tem o lado positivo e o lado negativo. O lado negativo é que você, muitas vezes, pode ser pego de surpresa. O lado positivo é que você pode desenvolver um perfil, você pode se programar, desenvolver uma mentalidade onde você lida com essa instabilidade e é resolvido com isso. E você passa a pensar de forma diferente. E aí, acho que, para mim, a vida artística, eu falo que a arte e o empreendedorismo têm duas coisas muito em comum que eu aplico no meu dia a dia e recomendaria para quem quer ser artista ou empreendedor, ou ambos. Haja vista o Schwarzenegger, que é ator. E eu ia falar pra você a história dele, que a história dele é maravilhosa. Não é? E empreendedor. Quantas vezes ele insistiu? Quantas vezes ele recebeu um não? Quantas portas fecharam pra ele? Se reinventou. Se reinventou. Né? Falou, eu chego lá. Né? Chegou. Então, a arte tem a criatividade e a ação. A própria ação do ator. Não desistir também, né? Também. Mas a própria ação do ator, né? Porque o ator fala assim, ação. Vai câmera, vai som, ação. Se vira. Se vira aí. Né? Então tem esse, igual você falou, se vira. Se vira. E você tem a criatividade, a gente precisa usar a criatividade. Dentro do empreendedorismo, eu considero a mesma coisa. Você precisa, muitas vezes, colocar em prática, você precisa agir e você precisa usar a criatividade, que é uma métrica, é um aprendizado que eu trago da minha jornada artística. E entender, né? Sempre, mas é aquela coisa, Zilu, se você... Eu não sou nada técnico, eu sou um cara muito apaixonado por tudo que eu faço. Então, eu me exponho a conhecimento diariamente. Você se joga de verdade. Completamente. E eu me exponho a conhecimento diariamente. A gente sentou aqui para conversar
ali 15 minutos, a gente já aprendeu um monte de coisa Um monte de junto. coisa. Um monte de coisa que você falou que eu já guardei no meu coração, Ah, que já tá que aqui bom, guardadinho. que bom. É, claro. Guarda, porque aqui é a Não. moda da experiência. Sabedorias. Dá sabedorias aí. Experiência própria. Então, quer dizer, isso tudo me faz ser um estudante da vida, me faz ser um estudante da saúde, me faz ser um estudante de oportunidades, me faz ser um estudante do que você tem para falar e como você fala. E às vezes você está ali numa situação que você parece que você estagnou, porque a vida ela é estimulada pela capacidade que você tem de gerar a própria vida. Olha que coisa louca. Né? Falei, que papo doido é esse, Guilherme? Você acabou de contar uma história ali da pessoa que fez 75 anos, 70 anos, e ele deixou de pensar na idade que ele tinha. Sim. E ele pensava, o que eu vou fazer com 75? O que eu vou fazer com 76? Como que eu pego, né? Como que eu aplico a vivência? O que eu aprendi até aqui. Olha que maravilhoso. Né? Linda, história linda. Não é? E eu sei que você foi o maior galã de Malhação. Olha você só. era o maior ator que recebia mais carta em Malhação. Como isso aconteceu? Foi um teste? Você foi chamado? Ou você foi atrás de um diretor para entrar em Malhação? Zilu, excelente pergunta. Esse meu período de São Paulo, enquanto eu estudava dramaturgia, estudava artes cênicas, dava aula de inglês e me virava lá com a minha Depois república... a gente vai falar dessa coisa do inglês aí, hein? Que eu sei como foi que você aprendeu inglês. Tá sabendo aí, hein? Fez a pesquisa, hein? E aí, foi um total de 5 anos fazendo testes. Chegou um determinado momento que eu descansei meu coração. Eu falei, se tiver que ser, vai ser. Então, eu fiz alguns testes ao longo de 5 anos em emissoras. E eu tinha feito um teste em 2003 na TV Globo para Malhação, por volta de setembro. Eu tinha feito esse teste, aí passou outubro, novembro, aí passa 2 meses e ninguém fala nada. Você fala, já era. Já né? era. E eu estava fazendo um espetáculo, estava ensaiando fazer um espetáculo no final de ano, né, em São Paulo, nessa época. E aí eu recebi, foi interessante que eu tinha feito esse teste, ninguém entrou em contato comigo, nem a produtora de elenco, nem o diretor. Eu jamais imaginaria que eu saberia que eu seria o próximo protagonista da Malhação, o Gustavo da Vagabanda, que vocês conhecem. Porque eu fiquei sabendo assim, minha sobrinha pegou uma revista chamada Capricho e falou, conheci tio, muito. Você vai ser o próximo protagonista da Malhação. Quer dizer que você não foi avisado, saiu já na na revista. Já saiu na Capricho. Eu falei, que era a revista do Teen, né? Que era a revista dos jovens. Exato, era a revista dos teens. E aí eu falei, como assim? Isso era à noite, né? Final de tarde e noite. A agência, a minha manager na época, já, né, que estava nessa agência, já estava fechada, não estava ninguém trabalhando. Eu falei, cara, vou ligar amanhã para saber o que é isso. Aí eu liguei para minha agente, eu falei, Belzita, cara, a revista tá falando que eu sou o próximo protagonista da Malhação. O que é isso? Ela falou, lindão, deixa eu ligar lá para saber o que é. E aí ela ligou e confirmou, e aí, enfim, o resto é história, né? Porque eu... Todo mundo que assistiu Malhação sabe disso. Exato, a gente começou a gravar... Tem essa lembrança. Exato, a gente começou a gravar em dezembro, e aí em 2003... A gente começou a gravar em dezembro, e aí em dezembro de 2003, em dia 3 de janeiro de 2004, eu Nossa, estreiei. é muito bom de memória, você guarda a data assim? Essa foi importante. Nossa, eu sou foi importante. Essa foi muito importante. Essa foi. E aí, a fama, você chegou começou porque é complicado quando uma pessoa começa a carreira dela, porque eu, como vivi no meio, eu sei disso, tem pessoas que se deslumbram e acham que o sucesso, eu sou sucesso e acabou, eu sou o cara. Chegou a acontecer isso com você? Zilu, a admiração do grande público brasileiro foi uma coisa maravilhosa, que eu não estava esperando. Eu acho que tem um pouco daquela analogia que se faz com o bambu chinês, né? Que a raiz cresce 5 anos para baixo, para depois começar a sair, né? Tanto que ela enverga, mas não quebra, né? Olha aí. Olha aí, sabedoria de Zilu, coisas de Zilu. Mas não quebra. Coisas de Zilu. Então, talvez eu faça uma analogia com os 5 anos que eu fiquei fazendo teste ali. Então, quando o sucesso vem, eu, de alguma forma,
ou emocionalmente, espiritualmente, teria me preparado para poder lidar com aquilo. Receber o sucesso. Eu gosto de humanizar. Então, por exemplo, a primeira vez que uma fã me reconheceu, eu levantei da mesa e fui lá. A minha empresária falou assim, não, você fica aqui, a fã que vem até você. Mas eu você falei, foi não, humilde, eu foi vou lá. até ela. Eu falei, não, ela me reconheceu, eu vou lá dar um abraço nela, ela quer falar comigo, eu vou lá. Então, assim, eu fui aprendendo a lidar com a fama e sempre me coloquei nessa situação, que a fama é algo que pode passar, mas a impressão que eu gero nas pessoas, o sentimento que eu gero nas pessoas, essa semente eu quero deixar ao longo da minha história, da minha jornada. Tanto é que o meu público, principalmente do Instagram, 97% são mães hoje, empreendedoras, mulheres que cresceram e têm esse momento muito especial na vida delas, que elas curtiram essa história desse personagem, que era um personagem rebelde, que ele viria, né, se deixando de ser rebelde, né? Ele vem num progresso de... Ele vai crescendo, né? E é por conta dessa paixão por essa menina, essa garota, que ele se apaixona e ele começa ali a vivenciar essa história e ele amadurece, deixa de ser um garoto rebelde, queria a atenção do pai e passa a ser esse garoto que tem uma responsabilidade, tem uma história da responsabilidade social, que ele ajuda um amparo social lá, tem a história que ela trabalhava com reciclagem, né? A personagem que o Gustavo se apaixonava, que é o personagem da Judy Doni, a Letícia, ela trabalhava com reciclagem. Então ele vem inserindo ou talvez reativando esses valores humanos que está ali dentro dele, dentro dessa trajetória, e o Brasil abraçou tudo isso, né, o público brasileiro, a história da Vagabanda, porque ele era músico, ele era um rockstar, então aquilo ficou né, a ponto das pessoas acreditarem que a Vagabanda existia de fato. De verdade, né? Então foi um momento muito especial. Você falou das cartas, eu gostava de responder as cartas, eram 8.000 cartas por semana, a ponto de você... Você chegou a responder cartas? Eu respondia. A gente respondia com uma carta modelo. Modelo para todos, né? Sim, mas eu escrevia, era manuscrita, a carta eu escrevia. Não a gente era ninguém fazendo aquilo ali para você, que hoje tem muito isso, né? Você, às vezes, tem um trabalho, mas tem pessoas ali, cada um faz uma ponte, faz um trabalho para manter, né? Quem então não consegue. E dava para fazer na época isso. Então, assim, eu tratava com muito carinho e guardo com muito carinho essa história, né? Então... Aí, de Malhação veio novela. Aí veio Bang Bang, Paraíso, Desejo Proibido, veio Sim a Moça, veio Casos e Acasos, veio Deu uma Louca no Tempo, Globo Ecologia. Durante 3 anos eu apresentei o Globo Ecologia. Aí eu assisti com você, Globo Ecologia. Era gostoso. Que é um programa muito gostoso, né, de assistir. Muito educativo, falava sobre desenvolvimento sustentável, aquecimento global. Então, eu tive uma carreira artística muito feliz. E essa virada de chaves? Eu vou sair da Globo. Como é que foi isso? A Globo encerrou meu período dentro da TV Globo. Chegou um momento que eles estavam com essas modificações de contratos, então já não era mais contrato de exclusividade. Por trabalho, né? Viraria por projeto, né? Que a gente chama, né? Por projeto. E aí eu tive a oportunidade e tive uma temporada maravilhosa dentro da Record também. Eu fiz uma novela que eu amei fazer com o Alexandre Avancini, chamada Vidas em Jogo. Eu protagonizei essa novela. 250 capítulos de novela maravilhosa. Grande. Um ano trabalhando? Um ano e meio. Um ano e meio. Um ano e meio de novela. Fui muito feliz também, dentro da minha trajetória dentro da Record. Fiz uma minissérie bíblica, também do Cego, de nascença. Fiz também um filme para TV que chama Casamento Blindado, que eu faço o Antônio Carlos. Então tem outros trabalhos. Sem dúvida, o Gustavo da Malhação, o Gustavo da Vagabanda, é o personagem pelo qual eu sou conhecido até hoje, porque realmente marcou uma geração, muito, marcou uma turma, a história da Vagabanda, e está passando no Globoplay novamente agora. E você canta mesmo? Eu sou um ator que canta. É isso que é importante, que canta, dança, faz tudo. Você é um ator completo. A escola americana fala muito sobre isso. Eu tenho muito esse exemplo com as minhas filhas. Ela fala, mãe, para ser alguém, para ser um artista tem que ser completo, não adianta ser pela metade. Então eu cantava lá na Malhação. E aí, quando foi essa... Sei que você trabalhou no SBT também, né? No SBT eu não trabalhei. Não trabalhou? Não, na Record. Foi só na Record e na Globo? No SBT eu fiz testes. Fez testes? Isso. Sim. Isso tem que ser global, meu filho, global. E olha isso, gente. E quando foi? Sei que você é casado, tem 2 filhos, um casal. Sim. Tem aqui que é o Sebastião, de 10 anos, e a Rebeca, de 7. Perfeito. E é casado com uma mulher
psicóloga, olha isso, a Bianca Cardoso. Como Isso, foi que você conheceu essa mulher e quando? Meu Deus, vamos lá. Vou tentar resumir aqui. Durante a minha carreira de ator, sempre vinha para os Estados Unidos para poder estudar, aperfeiçoar a minha arte. E aí, em um determinado momento, eu conheci um cara que tinha sido um dos produtores do filme Titanic. Ele tinha ido ao Rio de Janeiro fazer um trabalho e a gente teve uma festa que era desse cara e eu não sabia quem ele era pessoalmente. E aí eu conheci esse cara na festa que era dele e aí a gente falou sobre tudo menos trabalho. Falamos sobre Brasil, falamos sobre vida. E você não sabia que ele era? Ele não sabia, eu não sabia que ele era o produtor e ele não sabia que eu era ator. E foi uma conexão super espontânea. Em determinado momento, quando eu fui me despedir dele, ele me deu o cartão dele e falou assim, olha, quando você for a Los Angeles, vai lá em casa tomar um café. Ele acha que brasileiro não vai, né? Pra quê, Zilu? Você foi lá. Deu o cartão pra pessoa errada. Deu. E aí é curioso, porque tem uma ele fase... Ele que pensa que foi da pessoa errada, né? Ah, não, foi maravilhoso. Ele foi realmente um instrumento, né? Um instrumento de dádiva, de graça, de bênção na minha vida ali. E aí eu fui lá e eu tinha sido, bem rapidinho aqui, eu tinha sido padrinho de casamento da Isabela, que tinha sido minha roommate em São Paulo. Ah, tá. E a Isabela conhecia a Bianca lá da Coreia. A Bianca era modelo internacional na época, a Isabela era modelo também. E a Isabela, quando voltou para o Brasil, foi morar lá na República do Gui, lá em São Paulo. E a gente ficou amigo. Quando a Isabela casou, a Isabela... Depois você vai contar essa coisa de roommate aí que você fazia, tá? Essas artes aí que você fazia. Vamos. Aí a Isabela falou assim, Gui, você quer ser meu padrinho de casamento? Você aceitaria ser padrinho de casamento? Aí a Isabela casou com um americano que morava em Los Angeles. Aí ela falou assim, quando você for para Los Angeles, fica lá em casa. E aí eu tinha 4 dias. Eu saí de Nova York, fui para Los Angeles para tomar um café com o cara do Titanic, com o Scott Ross. Sem ele saber, né? Não, mandei mensagem. Falei, oi, amigo, lembra que a gente se conheceu, tal, tô você indo. não foi olhar sem avisar. Pavimentei o caminho, amiga. Mandei uma mensagem pra ele. Eu falei, e aí, Scott, beleza, irmão? Beleza, lembra de mim? Claro, lembro. Eu falei, vamos tomar aquele café. Ele falou, tal. Aí marquei, eu só tinha 4 dias que eu tinha que voltar pro Brasil. Eu falei, Belita, posso ficar na tua casa? Ela falou, claro. E o Wesley, que era americano, né, era o marido da Belita. Cheguei lá, a Bela ia me mostrar Los Angeles também. Falei, vem aqui 4 dias, dá pra você fazer a reunião com o cara, do produtor. Conhecer um pouco de Los Angeles. Aí, quando eu tava chegando eu tava no avião. Aí, quando eu cheguei em Los Angeles, a Bela falou assim, Gui, buquei um desfile e não vou conseguir te atender. Pedi pra uma amiga minha te mostrar a cidade. Imagina que essa amiga seja a Bianca. É a Bianca. Ela própria. Que história, olha isso. E aí eu fui lá conhecer o tal do cara do Titanic, conhecer Los Angeles, só que no primeiro dia a Isabela tinha ido fazer o desfile, que ela tinha ido para San Diego fazer o desfile, alguma coisa assim, e eu tinha conhecido a Bianca. Aí no segundo dia eu falei, Belita, eu acho que essa tua amiga aí, se ela der mole, eu vou casar com ela, cara. Mas isso não tava nada, paquerão, não tinha nada. Zilu, quando eu conheci a Bi, pra mim foi assim, era... Porque assim, a gente fala de sonho, é muito distante, mas os caminhos se cruzam, não tem jeito, né? Eu tinha uma pessoa, assim, eu tinha uma imagem... Da mulher que você queria pra sua vida. Quando eu conheci a Bianca no segundo dia, pra mim era confirmação total de que a gente casaria e a gente construiria uma vida juntos. E aí eu falei pra Bela... Força do pensamento, hein, gente? Isso que eu falo pra vocês. Aí eu falei, Bela, vou casar com a tua amiga se ela der mole. A Bianca fala que ela deu mole, né? Por isso que a gente casou, então... A sua amiga fala que ela deu mole. Não, a Bi, ela fala. Ah, ela fala, né? Ela falou, dei mole, dei mole, né? Porque eu falei pra Isabela, se ela der mole, eu caso com ela. E aí no segundo dia, a Bianca tava saindo de um relacionamento. Mas ela morava em Los Angeles ou ela estava só passeando? A Bi morava em Los Angeles, estava se formando em psicologia pela UCLA. Tá. E eu falei, cara... Gata, inteligente, psicóloga, tudo que eu preciso aqui. E a mulher que tá no meio imaginário. Pra mim foi assim, foi a coisa certa. E aí a gente começou a namorar à distância, 2 meses depois. Mas vocês começaram a namorar lá? E quantos 4 dias que vocês estavam lá? Não. Olha, nos 4 dias mas vocês ficaram se falando. No cric, lembra do Nextel? Cric. Um falava, tinha que esperar o outro falar. Exato. Outro falava, tinha que esperar o outro falar. Exato. Meu Deus. Aí ficou ali o quê? Ficou ali mais ou menos uns 2 meses, a gente falando de Nextel. Aí ela foi passar férias no Brasil, aí a gente começou a namorar nesse período de férias, aí a gente já começou a entender que
estava ficando sério, que a gente queria estar um com o outro mesmo e que não adiantava ficar distante. Exato, e é difícil, né, namoro à distância. E eu tinha uma carreira no Brasil, então foi mais simples. Ela estava terminando a faculdade, não estava inserida no mercado do trabalho como psicólogo ainda. Era mais fácil ela estar lá, né? Exato, aí ela veio junto e aí a gente casou em 1 ano e aí, enfim, aí é dia a dia, tá aí até né? hoje, linda, Tamo maravilhosa, aí, com 2 filhos lindos. 14 anos. Somos casados com 43 anos, casado com um filho já de 10 anos. Sebastian. Olha que coisa. Vamos falar um pouco do seu empreendedorismo. Vamos nessa. Você começou isso muito jovem, porque eu sei que você morava, arrumou uma casa para morar e você alugava toda a área da casa para as pessoas que queriam um lugar para morar. Conta um pouco disso. Zilu, eu acho interessante você fazer essa pergunta, porque eu... Já começou o homem empreendedor aí, né? Porque... tem um pouco a ver com o que eu aprendi com a minha mãe, né? Eu tinha te falado ali enquanto a gente conversava antes da gente sentar aqui. Que sua mãe foi aquela, como é que fala? Como é que fala? Mãe, né? Mãe e pai. Mãe e pai. Ela foi isso na sua vida. Ela foi, continua sendo, né? Minha mãe já está com o papai do céu a essa altura. Mas os ensinamentos, o legado, né, que ela deixou para mim está aqui. E ela me deu educação e amor e me ensinou a ser empreendedor. Ela não era muito bem, ela não sabia lidar muito bem com as finanças. Mas eu fosse de trabalho empreendedora, sempre foi muito criativa, muito trabalhadora. E ela sempre, isso me marcou muito, né? Então eu peguei um pouco, né? Peguei esses princípios e fui encontrando meus caminhos. Desde a época que ela falava assim, meu filho, vai vender coxinha para ajudar a pagar aqui a conta de luz. Meu filho, você vai lá para Olinda vender, sei lá isso, vai lá vender não sei o quê. Aprenda isso, aprenda aquilo outro. Então, assim, meu empreendedorismo vem muito do serviço, vem muito da percepção de mercado, se você colocar hoje, né? Desde uma bicicleta que eu queria ter, por exemplo. Eu lembro dessa época que tinha uma bicicleta, que ela tinha comprado uma bicicleta para mim, com todo o amor de mãe possível, mas ela tinha comprado uma bicicleta meio de menina. E aí eu falei, não vou chegar com essa bicicleta lá na pracinha, porque a galera vai me zoar, vai rolar bullying ali com aquela monareta, né? E eu falei, eu queria uma bicicross, eu queria uma BMX, ela me saca uma monareta, eu falo, não rola. E aí eu tive que, aí já tem inteligência emocional, né? Eu falo, como que eu falo pra minha mãe que ela comprou a bicicleta de menina pra mim? E eu já tinha um plano. Eu falo, como que eu falo pra minha mãe que ela comprou a bicicleta errada, com muito sacrifício, e que eu vou vender a bicicleta que ela comprou para mim para comprar outra? Eu falo, preciso aqui entender como é que eu não machuco o sentimento da minha mãe, como é que eu vendo a minha bicicleta e como é que eu compro a outra. Olha. Resumo da ópera foi esse. Vendi a bicicleta, ela falou ok, eu fiz amizade com um cara do ferro velho lá da cidade. Quando apareceu a bicicleta que eu queria, o cara falou para mim, eu fui lá, comprei, pintei a bicicleta, transformei a bicicleta velha numa bicicleta nova. Foi a primeira vez na minha vida que eu entendi o poder do trabalho. Porque você pegou uma coisa que precisava de serviço. Quantos anos você tinha? Ali, 12. Os 12 anos. 12 anos. Então isso ensina, né? Você desmontar uma bicicleta, montar uma bicicleta, pintar, escolher a cor, pegar a tinta, raspar. Tudo isso, de alguma forma, permeou essa minha ideia de empreendedorismo. E eu gosto de falar para você que é empreendedor, para você também que é empreendedora, que as nossas áreas de dor, as nossas áreas de dificuldade, as nossas áreas de tristeza, normalmente elas ensinam a gente... Ensina você a ser forte, né? E que hoje é tudo muito fácil. Hoje, imagina, você tem um filho de 10 anos. Quando que ele vai pintar, você vai dar uma bicicletinha velha para ele, vai pintar, ele vai querer uma nova. Exato. O mundo é outro hoje. Correto. Então, essas minhas áreas de dor sempre foram assim, os contrapontos do que eu entendo para mim como sucesso. A gente fala sucesso muito não tangível. O sucesso eu tangibilizo na minha vida com o verdadeiro significado para mim e não para o outro. Não, com certeza. Né? Então, aí quando eu fui, né, para São Paulo, eu fiz isso e falou... Então, meu primeiro pensamento foi, cara, aluguel é caro. Como que eu faço para alugar um lugar e manter? Alugar um lugar ou pagar menos? Como que eu minimizo a minha exposição financeira? Como que eu minimizo o meu custo fixo? Né? Eu falei, caramba. Aí tinha um apartamento no Itaim Bibi que eu aluguei. Que é uma área cara. Que é uma área cara, uma área boa de São Paulo. Eu aluguei um apartamento de 2 quartos, coloquei 4 beliches em cada quarto, então tinha 8 vagas ali e dormia no quartinho de empregada.
Você dormiu no quartinho de empregada? Claro que eu dormia. Porque ali eu tinha minha suíte, ali tranquilo, eu tinha meu cantinho e a cozinha era o lugar mais habitado, eu tinha o primeiro acesso da cozinha, então eu tinha o meu... Se eu fechasse a porta da cozinha, eu estava arrumado. Exato. Entendeu? Que eu tinha banheiro, eu tinha meu quarto, eu tinha a cozinha e eu tinha tudo meu ali, naquele canto, né? Então, eu aprendi com isso a alavancar a possibilidade de você poder fazer dinheiro e minimizar o teu custo. Então, eu sublocava vagas, fiz contato com as agências de modelos e atores que ali ficavam em São Paulo e falava, eu tenho uma república aqui do lado da agência, se você conhecer alguém, me indica. Se você conhecer, me indica. Nos testes que eu fazia, conheci a Isabela, lembra da Isabela que apresentou a Bianca? Então, a Bela foi lá, cara, você que é o Guilherme, né? Amigo do Luciano, sou... Pois é, preciso morar num lugar. Isabela, eu tenho uma república. Se você quiser, você pode vir morar com a gente. Foi aí que a gente ficou amigo. Depois ela me chama para fazer, você já sabe a história, me chama para ser padrinho do casamento dela. Mas foi assim que a gente começou. Então eu divulgava isso entre o ciclo. E logo lotou a república. Teve uma época que teve 13 pessoas. Nossa. E aí eu percebi que não dava certo, porque muita gente e muitas culturas, porque era gente do Brasil todo, muitas personalidades e culturas diferentes. E aí sim, vivia lotado. E aí depois, com o tempo, eu comecei a dar aula de inglês. Conta essa história de aula de inglês. Como foi a troca aí? Porque eu sei que você tem uma troca aí. Você me perguntou, você falou assim, como é que você aprendeu inglês? Aí eu falei, eu tinha um tio que tinha uma escola de inglês em Recife, era tio da minha mãe, meu tio também, né? Era tio de segundo grau, mas muito influente na família, ele tinha essa escola de inglês. Minha mãe falou assim, consegui uma bolsa para você na escola do seu tio. Porque sua mãe não sabia guardar dinheiro, mas sabia como fazer com que você tivesse em todas as situações para crescer. Exatamente. Essa frase aí, para mim, resume tudo. Ela fez tudo para eu poder crescer. Exato. Entendeu? E aí, Zilu, eu fui estudar inglês nessa escola do meu tio e logo quis aprender porque eu ficava meio que na recepção ali trabalhando, em troca da aula. Eu fiz amizade com todos os professores, porque quanto menos tempo, aos 16 anos, eu passasse na escola, melhor. Lógico. Porque enquanto eu estava ali trabalhando em troca do aprendizado, os meus amigos estavam indo pegar onda. Você foi trabalhar na recepção em troca da escola. E aí ficava lá na escola e aprendi muito rápido. Eu sempre gostei de idioma, sempre gostei de musicalidade, sempre gostei de brincar com... E jovem, né? Jovem tem a cabeça limpa, aprende muito rápido. Né? E os sons, né? Brincava com os sons. Exato. E aprendi rápido. Em um ano eu já estava falando inglês fluente. E aí foi esse conhecimento que durante a minha república, né, a trajetória do ator é uma trajetória de instabilidade. Exato. Então eu comecei a entender que eu poderia transferir o meu conhecimento, que eu poderia pegar minhas aulas de inglês e dar aula de inglês para algumas pessoas. Eu comecei com as modelos que viajavam. Que então, precisam, né? Ia lá para o Japão, ia para Milão, ia para a China, ia para sei lá onde. Guilherme Berenguer ia lá e preparava as modelos para viajarem, para poder chegar lá falando inglês. Depois eu estendi esse serviço para empresários que tinham negócio aqui nos Estados Unidos, e depois médicos. Então, eu criei uma base de clientes que eu dava aula particular de inglês muito boa, que viraram amigos e fãs depois, porque aí nessa época... Eu falo, esse homem além de ator, ele é empreendedor, você viu? Desde jovem, como pode? Foi. E hoje eu queria que você falasse um pouco de tudo que você faz. Hoje, essa virada que você deixou, você casou, sim, depois de um ano de namoro, deixou tudo no Brasil e deu essa virada de vir morar nos Estados Unidos. Como foi isso? Para mim foi um período que eu queria ter um projeto, eu sempre quis ter independência, sempre quis ser independente e sempre quis construir família. Então vem com a gravidez da Bi, a gente decide que eu tinha terminado um projeto na televisão e a gente teve uma conversa, né, de que Estados Unidos poderia ser de fato, em vez de ser a nossa segunda casa, ser a nossa primeira casa. E qual seria o passo? Seria a vida artística ou seria a vida empreendedora? Como eu já tinha vivenciado muito a minha carreira artística, eu fui muito feliz como ator, eu gostei muito da ideia de vir para os Estados Unidos, depois de ter relido um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, que falava sobre contas de resultados, que falava sobre ativos e passivos, e isso me deu base, ensinamento, conhecimento para entender o que era o empreendedorismo nos Estados Unidos. Porque é muito diferente do Brasil, né? Correto.
Então, a minha vinda para os Estados Unidos, ela vem com essa ideia de empreender nos Estados Unidos, principalmente no ramo imobiliário. O Robert Kiyosaki, que é o autor do livro, fala, né, que ele sempre questiona, né, se você tem interesse em se tornar um investidor no ramo imobiliário nos Estados Unidos de forma profissional. Eu nunca tinha ouvido dessa forma, porque investidor para mim sempre foi investidor. Mas como que você investe profissionalmente? Existe o profissionalismo do investidor? Aí para mim virou uma chave muito forte, que eu falo, cara, eu posso ser um profissional, um investidor profissional. Deixa eu entender isso. Aí foi minha primeira mentoria que eu fiz, que foi com a equipe do Kiyosaki, né, em como investir em imóveis nos Estados Unidos, foi o primeiro passo. E aí, com esse mesmo conhecimento, eu diversifiquei. Porque uma vez que você entende como investir, você pode pegar esse mesmo conhecimento e entender as suas áreas as suas áreas de atuação. Exato. Então, sempre tive com produção audiovisual, eu tenho uma produtora de vídeo que a gente focou em produção audiovisual para vídeos corporativos, para empresas que são focadas em escolas, clínicas e empresas que estão no ramo imobiliário, no caso construção, no caso home improvement. Nos Estados Unidos a gente fala sobre home improvement. Né? Eu tenho software, eu tenho um investimento dentro de um CRM, eu sou investidor num software chamado InSeconds, que ele tem o foco no empreendedor, ele tem o foco na pessoa que quer fazer. A gente chama ele de uma máquina de captação de leads qualificado. Então, se você quer plugar dentro da tua estratégia de venda e marketing, um sistema, uma plataforma que te traz resultados na captação do lead qualificado, que vai ser o cliente, dentro de um modelo de business de recorrência, a gente consegue entregar a plataforma com o serviço embarcado. Como assim, Guilherme? Te dou a plataforma com um profissional que vai executar o serviço para você. Chama InSeconds. E eu desenvolvi um portfólio também de imóveis que eu gerencio e tem uma equipe também de consultores na área imobiliária de alto luxo, né, aqui na Flórida e na Califórnia. Então, hoje eu tenho um tripé, que é imóvel, mídia e esse investimento em tecnologia. Olha isso. Chegou a bater o arrependimento, falar, eu vou largar tudo isso, eu quero voltar a ser ator, vou voltar para o Brasil. Eu amo, as pessoas me perguntam, você não é mais ator. Cara, eu não concordo com isso. Eu acho que uma vez ator, sempre ator. A vida toda, a vida não vai inteira. mudar. Uma vida inteira. Agora, se você estiver me perguntando assim, se eu sinto saudades, sim. Arrependimento, não. Sou muito feliz com a decisão que eu tomei. Precisei aprender com as dificuldades, com as perdas e os ganhos nos Estados Unidos. Amo o público brasileiro. Se tivesse alguma oportunidade, claro, avaliaria. Mas hoje eu tenho uma família. Hoje dá, né? Hoje está tão fácil. Assim, com você pode continuar morando aqui, ter sua família aqui e no Brasil fazer um trabalho. Eu recentemente fui consultado para um projeto que agora seria filmado em janeiro. Eu tive um conflito de agenda, não consegui, mas o meu empresário no Brasil, a gente mantém esse contato, quais projetos eu poderia encabeçar, quais tipos de personagem eu poderia fazer, que tipo principalmente no streaming hoje, porque a gente não fala mais de 1 ano e meio, 250 capítulos de novela, são projetos mais curtos, aí sim, a arte está sempre dentro da gente. Jovem como você está, isso não obrigado, isso vai amiga. acontecer. Obrigado. Olha, gente, o bate-papo tá muito bom. Eu também estou gostando. Pena que acabou o nosso tempo, mas eu vou trazer ele de volta aqui para contar mais história, que tem muita coisa para esse homem contar aqui para gente, tá? Mas eu quero que você olhe para aquela câmera ali, ó, e dá um recado para essas pessoas que trabalham com o mesmo ramo que você trabalha, porque um conselho que você daria para essas pessoas, quem quer vir morar aqui nos Estados Unidos, o que tem que fazer. Se eu tivesse que dar um conselho para você que quer viver uma vida inteira, uma vida cheia de significado, cheia de amor, cheia de realização, que o primeiro passo seja você olhar para dentro de você, seja uma pessoa que você saiba quem você é, o que você deseja, como que está o teu coração, como que está a tua fé, como que está a tua ideia, como que está a tua viagem, e que você pague sim o preço para aquilo que você deseja. Muito mais, às vezes mais importante é você saber o que não quer, o que não fazer, do que propriamente o que fazer. E que você pague esse preço dessa forma, que você saiba o que você não quer fazer, mas o que você precisar fazer, você faça, e faça com paixão, faça com amor,
faça com compromisso, porque vai chegar uma hora que você vai precisar transbordar. O que é transbordar? Quando você vai ter para você, para sua família, e esse transbordar são para as pessoas que estão ao seu redor. Viu? Isso é sabedoria, gente. O homem, além de jovem, ele é um talento como ator, como empreendedor, como um empresário aqui colocado nos Estados Unidos. E o conselho dele, olha, muito obrigado por pegar esse conselho para mim. É um homem sábio. Vocês pegam esse exemplo aí, porque é isso aí, nós precisamos ter sabedoria, acreditar em nós mesmos, que nós somos capazes, como ele acreditou nele, que ele era capaz de qualquer coisa, era só ele querer. E a gente quer isso, né? Vocês gostaram dessa entrevista? Muito, muito obrigado, Zilu, tá, por estar aqui comigo. Imagine. Com vocês aí, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Mas, olha, não esqueça de entrar aqui e se inscreverem. Acionar o sininho para receber notificações do próximo vídeo, que vai vir pessoas maravilhosas aí, tanto quanto o Guilherme. Essa entrevista foi boa, né? Vocês gostaram, né? Há muito tempo que vocês não tinham visto esse galã, que tá aqui hoje vendo ele. Mas vocês veem ele aí todo dia nas redes sociais, que eu tenho certeza que a gente vai colocar aqui as redes sociais dele para vocês ir lá buscar tudo que esse homem já fez, com pouca idade, mas já fez muito, e tá fazendo e vai fazer muita coisa ainda, tá? Muito, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado a você, Zilu. Beijo, gente. Beijo.